Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E Pedro, olhando para aquele homem, que da sua boca saíram tantas palavras maravilhosas, ele olha: por mim eu já ia voltar para minha casa, já lavei a rede, mas mediante a virtude que sai da tua boca, as palavras que saem de ti. Tu és um homem sublime, um homem tão poderoso, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, vou voltar ao mar. Glória a Jesus. E nesta manhã, Deus manda esta palavra dizendo: o Senhor está preocupado com a nossa salvação, com a salvação dos nossos filhos, dos nossos netos, com o crescimento da sua obra, com o propagar do Evangelho em todas as nações. O Senhor está preocupado, trabalhando de dia e de noite pelo crescimento da sua obra, para completar o número dos escolhidos. É o plano maior, o objetivo central. Mas o Senhor sabe a necessidade de cada um dos seus pequeninos, a necessidade de um jovem nos seus estudos, no primeiro emprego, no primeiro trabalho. Conhece a necessidade dos novos casais, dificuldade de criar um lar, de formar uma família, de comprar o primeiro imóvel, dos casados há mais tempo, de educar os seus filhos. Deus conhece a necessidade da vida de todos nós de andarmos neste mundo honrados, com a nossa cabeça erguida diante da sociedade. Deus conhece a luta de cada um de nós. E nesta manhã o Senhor manda esta palavra. O Senhor vai te abençoar muito espiritualmente, mas materialmente também. A tua porção não vai faltar. Glória a Jesus, glória ao nome do Senhor. Então Pedro, obedecendo, voltou ao mar, lançou a rede e, para quem já tinha trabalhado a noite inteira, não tinha conseguido nada, de repente as redes vieram cheias de peixes. Precisou pedir ajuda para um outro barco, senão aquele barquinho ia afundar. E voltaram aqueles dois barcos, cheios de peixe. Pedro feliz. Já estava com o coração consolado de ouvir tanta coisa bonita, agora vendo o barco dele cheio de peixe, né? Na cabeça de um homem responsável, já fazendo as contas aqui. Deve ter tantos quilos. Aqui dá para mim fazer tanto dinheiro. Dá para mim resolver isso, resolver aquilo. De um momento para o outro, tá tudo resolvidô na minha vida. A Irmandade crê que de um momento para outro o Senhor resolve todos os nossos problemas. Põe as coisas no lugar, levanta a nossa cabeça e mostra que vale a pena servir a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Pedro voltou feliz, irmãos, ali. E o mais bonito, irmãos, é que o Senhor Jesus ficou ali esperando, irmãos, o tempo que ele foi ao mar, lançou as redes, precisou pedir ajuda, repartir os peixes em 2 barcos e o retorno. Nós percebemos, irmãos, que o Senhor Jesus estava ali esperando Pedro voltar. Irmãos, nisto o Senhor demonstra claramente que o Senhor nos assiste, irmãos. Não é. O Senhor não manda a palavra, e ela cai uma coisa qualquer. Cumpriu, aconteceu. É só uma consolação. É só uma pregação de esperança. Não, irmãos. O Senhor vela por cumprir a sua palavra. O Senhor Jesus mandou ele pescar e ficou esperando o resultado. E que haja fé no coração desta igreja nesta manhã. Que esta palavra vai ter resultado, o efeito dela será alcançado na tua vida e você vai glorificar o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. E estava ali, irmãos, e disse Jesus: não temas. Ele estava assustado de ver tudo aquilo, né, irmãos? Não temas. Com que você não me deve nada. Glória a Deus. Não se assuste com o que aconteceu com esta pescaria maravilhosa. Isso é o de menos, peixe. Pagar as tuas dívidas, deixar a tua casa abastecida. Isso é o de menos, Pedro. Não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Glória a Jesus. Tenho uma obra maior ainda. Vou me usar de ti. Tu serás um instrumento para o bem da minha obra. Então, nesta manhã, o Senhor anuncia para esta querida Irmandade. Existe aqui um projeto de Deus de se usar de cada um de nós. Sermos instrumento nas suas mãos, sermos útil nesta bendita obra. Mas o Senhor promete para todos nós. Ele vai deixar a nossa casa em ordem. Vai deixar a nossa família feliz, o Senhor.
Vai cuidar dos teus negócios, dos teus assuntos materiais, e nós teremos tempo, disponibilidade, saúde, cabeça erguida para fazer a vontade de Deus. Glória a Jesus. As Escrituras são muito resumidas. Por certo, ele já deixou alguém me incumbido. Olha, vende esses peixes, me ajuda a pagar isso aqui, leva isso aqui lá para a minha família. Eu vou acompanhar esse homem, eu vou acompanhar Jesus, mas vou deixar tudo em ordem. Aqui tem suficiente para deixar as contas pagas. Vou servir a Deus de cabeça erguida. Aleluia. O fundamento desta palavra é este, irmãos. O Senhor fará com que cada um de nós tenhamos condições de servir a Deus de cabeça erguida. Glória ao nome do Senhor. Confia no teu Deus. Senhor conhece a tua necessidade, o teu esforço, a tua dedicação, o que tem acontecido na tua vida. Pedro, você trabalhou a noite inteira e não aconteceu nada. É porque não era o tempo. Não era o tempo para todas as coisas. Existe um tempo determinado por Deus. E se nesta manhã Deus está mandando esta palavra, é porque está chegando o tempo do nome de Deus ser glorificado na vida de todos nós. O dom de Deus em ti vai florescer. O que Deus tem determinado ao teu respeito será realizado, e a tua família, os que te rodeiam, vão confessar que sobre a tua cabeça existe uma escolha de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então, esta palavra que o Senhor nos manda nesta manhã, o Senhor cuidará da nossa vida espiritual e cuidará também da nossa vida material. Não adianta, irmãos, não adianta. A nossa vida material está muito em ordem, com todas as coisas favoráveis, uma boa reserva financeira, mas não tenho tempo de servir a Deus. Não dá tempo. Não sei como é que os outros conseguem congregar tanto. Não sei como é que aquele não se contenta com o que Deus já fez. Ele quer mais e quer mais. Não dá. Espiritual não dá, servir a Deus não dá. Material, trabalho, sim. Agenda completa, sim. Mais compromisso, sim. Mais negócio, sim. Mas servir a Deus, glória a Deus, é um desequilíbrio. Outros não se dedicam no trabalho, não se dedicam no estudo. Pensa que é só servir a Deus. Não abastece a sua casa, não goza de um bom conceito diante da família, diante dos vizinhos, diante da sociedade. Nesta manhã, Deus manda esta palavra que vai fazer um equilíbrio na vida de todos, nós que estamos ouvindo este santo conselho. Um avião com uma asa só num voo, irmãos, ele precisa ter as duas asas. E hoje o Senhor promete para todos nós que Ele vai nivelar a nossa vida espiritual e a nossa vida material. Nós vamos voar, vamos prosperar, vamos desfrutar dos planos de Deus na nossa vida. Então este recado que Deus manda do céu para todos nós aqui nesta manhã. Pedro, o Senhor escolheu o teu barco. Pedro, o Senhor escolheu a tua vida. Pedro, o Senhor escolheu os teus dias vindouros para o bem desta bendita obra. E nesta segunda obra que o Senhor Jesus fez, irmãos, ele entrou numa pequena cidade, e quando um homem leprosoficou, sabendo que Jesus estava se aproximando, está escrito aqui, irmãos, que ele se dirigiu ao encontro do Senhor Jesus, prostrou sobre o seu rosto, rogou-se e humilhou educadamente, rogou, dizendo, Senhor, se quiseres, se tu quiser, eu não mereço nada. Eu não estou na condição de pedir, muito menos de exigir nada, Senhor. Deus, mas se tu quiseres, Senhor, tu podes tornar-me limpo. Glória a Jesus. E o Senhor Jesus, vendo aquela humildade, aquela submissão, ele não reclamou, não murmurou, transferiu para o Senhor Jesus a decisão. Se tu quiseres, Senhor. Aleluia. E nós imaginamos, irmãos, que quando este leproso começou a chegar perto da multidão, muitos foram se afastando. Existia um certo preconceito naquela época pela falta de informação, que hoje temos um outro entendimento, mas naquele tempo chegava um leproso, todo mundo saía de perto, achavam que era uma doença contagiosa, e todo mundo foi afastando, irmãos. Já não chegava a humilhação, já não chegava o peso daquela enfermidade, né? E aquele povo tudo olhando daquela forma desprezível para ele,
Mas ele não se preocupou com nada disso. Ele foi diante do Senhor Jesus. E qual foi a atitude do Senhor Jesus? Estendeu a mão. O Senhor Jesus repugnou a sua presença porque era leproso. Pelo contrário, estendeu a sua mão, tocou-lhe. Ele tocou no leproso. Ele podia simplesmente falar, mas ele colocou a mão no leproso com quem dizer: Se todos te rejeitam, eu te aceito. Se todos te desprezam, eu te acolho, eu te abraço. Estendeu a mão e tocou-lo, dizendo: Eu quero. Você perguntou para mim se eu quero. A minha resposta é esta: Eu quero ser limpo. E a lepra foi embora na hora. Glória ao nome santo do Senhor. E nesta manhã, Deus manda esta palavra. A vergonha vai sair da vida de alguém. O desprezo. Alguém te despreza. Alguém não te considera. Alguém te critica. Alguém te evita. Glória ao nome do Senhor. Mas esse que está mandando a palavra não te evita. Não se esconde de ti. Pelo contrário, nesta manhã, ele manda a palavra que ele vai colocar suas mãos sobre as tuas necessidades. Aquilo que você entregou nas mãos de Deus, hoje o Senhor está respondendo por esta palavra. Eu vou pôr a minha mão para trabalhar ao teu favor. Glória a Jesus. Estendeu a mão e tocou-lhe. E a mão do Senhor está estendida para esta querida irmandade. Glória a Jesus. Como Isaías profetizou lá no capítulo 53, quem deu crédito à minha pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? E hoje o Senhor pergunta para esta igreja, para todos nós: você crê no braço do Senhor estendidos? Você deu crédito à pregação? Você aceitou o Senhor Jesus como teu único e pessoal Salvador? Glória a Deus! Quem deu crédito à minha pregação? A quem se estendeu o braço do Senhor? E nesta manhã, o braço do Senhor está estendido para toda esta querida irmandade. Irmãos, o Senhor trabalhará ao nosso favor. Ninguém põe a mão neste assunto. Isto ninguém resolve. Leproso ninguém chega perto. Aquele assunto é delicado. Aquele não resolveu. Aquele outro não. Aquele advogado não me deu esperança. Aquele juiz, glória a Jesus. Procurei esse, procurei aquele, ninguém mexe, ninguém resolve. Tem alguma causa aqui que só o Senhor, aleluia, aquilo que ninguém resolve. O Senhor nos traz avante a sua santa palavra no Evangelho por Lucas. Lucas, capítulo 5, aleluias. Glória a Deus, glória a Senhor, glória a Jesus, glória a Deus. Evangelho narrado por Lucas. No capítulo 5, lemos com a ajuda de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Deviam estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, rompia-se-lhes a rede e fizeram sinal aos companheiros, que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Devendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estavam numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse,
Mas vai disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava somente até aqui. Amém. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Uma obra muito conhecida da querida Irmandade, realizada pelo Senhor Jesus neste determinado dia, onde uma grande multidão, sedentas de aprender do Senhor, receber do Filho de Deus, aqueles conselhos maravilhosos e a multidão. Então, percebendo que o Senhor Jesus tinha tanta coisa divina para transmitir, como nós lemos no final aqui, afamado que o Senhor Jesus vinha fazendo crescia, um contava para o outro, e o número de pessoas que seguiam o Senhor Jesus só ia aumentando. Bem-aventurado aquele que conhece o que é bom para a sua alma. Ele vai atrás porque sabe que vai encontrar. O Senhor nunca despediu vazio aquele que vai ao seu encontro necessitado, carente, desejoso de ver uma obra. O Senhor nunca escondeu de nós o seu rosto. E nesta manhã, Deus manda esta palavra dizendo para todos nós que todas as vezes que nos aproximarmos do Senhor, fazer a nossa oração, nos dirigimos para a sua casa em busca de alguma coisa vinda do céu, o Senhor nunca nos dispensará vazios. Até lá no teu cantinho, no teu quarto, na tua oração, se você bater na porta da misericórdia de Deus, o Senhor ouvirá e atenderá a tua oração. Então, o povo, ouvindo do que o Senhor Jesus estava fazendo, foi aumentando aquela multidão. E neste ponto da palavra que nós lemos nesta manhã, está falando que a multidão era muito grande, apertava o Senhor Jesus, está escrito aqui, todos ali, irmãos, muito próximos um dos outros. Não havia condição do Senhor Jesus falar e ser confortável para todos ouvir. Ele foi sendo acuado até a beira daquele lago, irmãos, a praia daquele lago ali de Genezaré. E para ter um conforto maior, ele viu que ali tinha 2 barcos ali encostados, disponíveis. E ele entrou num dos barcos. Com certeza pediu permissão para Simão, que estava ali. Entre aqueles 2 barcos, ele escolheu de Simão, pediu ordem educadamente, para que ele ficasse no barco, e a multidão, a uma certa distância, ficaria mais confortável, e todos teriam melhores condições de ouvir o que saía da boca do Senhor Jesus. E assim foi feito, irmãos. Subiu e Simão, olhando tudo aquilo, um homem que passou a noite pescando cansado, quando chega na beira do lago, vê aquela multidão, um homem ali transmitindo alguma coisa para aquele grande povo, ele ali cansado, um movimento diferente. Agora este homem educadamente pede para entrar no meu barco. Eu vou ficar aqui assistindo. Vou ver o que vai acontecer. Glória ao nome santo do Senhor. Nós não sabemos, irmãos, o caminho que Deus toma, por onde o Senhor vem. Mas uma coisa, temos certeza no nosso coração que quem conhece o nosso Deus, não existe casualidades, não existe coincidências, existe um plano de Deus e ele é obedecido criteriosamente. Nesta manhã, Deus manda esta palavra dizendo para todos que aqui estamos e todos que estão nos assistindo, existe um plano de Deus na tua vida, um projeto do céu a respeito da tua casa, da tua família, um plano de salvação, um plano do Senhor, trabalhar naqueles que você ama, e nós vamos assistir de perto o desenvolver do plano de Deus ao nosso respeito. Então, nesta manhã, Deus manda esta palavra. Está chegando a hora de muita promessa de Deus se cumprir na tua vida, se cumprir na tua casa. Haverá uma mudança, haverá uma transformação nos teus dias, porque a partir de hoje uma obra nova o Senhor começa a fazer na vida de muitos nesta manhã. Era um dia normal para um pescador que passou a noite no mar. Mas não era um dia normal, era um dia escolhido por Deus para começar uma grande obra. E nesta manhã Deus manda esta palavra. Os planos de Deus nos surpreenderão. Nós vamos contemplar modificações que Deus fará na nossa vida, movimentos que Deus fará. E nós vamos constatar que não é uma coisa humana, não é uma coisa qualquer, é um plano de Deus ao nosso respeito. Glória ao nome santo do Senhor. Tinha 2 barcos ali, irmãos.
Um era de Pedro, o outro não sabemos de quem é. Como Deus deu na oração ao seu servo, o dedo de Deus nos apontou. Somos uma escolha de Deus. E ali tinha 2 barcos. Aleluia! O Senhor Jesus escolheu o barco de Pedro. É por coincidência ou porque tinha uma obra na sua vida? Então, nesta noite, nesta manhã, Deus manda esta palavra. Irmãos, existe uma escolha de Deus na vida de todos nós. Existe um plano de Deus. Quantas pessoas moram na tua rua? Quantas pessoas moram no teu prédio, no teu condomínio? Quantos tem na tua família? Quantos estão ouvindo esta palavra? Quantos foram escolhidos nesta manhã para receber este recado do céu? Que existe uma obra nova de Deus ao nosso respeito. Então, nesta manhã, glorifica ao teu Deus que existe uma escolha de Deus sobre a tua vida. Foi o que aconteceu com Pedro. Entrou no barco dele. Glória a Jesus. E nesta manhã, Deus manda esta palavra para todos nós. Deus vai entrar no nosso barco. Deus vai entrar na nossa vida. Deus vai entrar na nossa casa. Deus conhece os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente, e o Senhor anuncia que conhece muito também o nosso futuro. Descansa no Senhor nesta manhã por esta palavra. Os olhos de Deus estão assistindo tudo, estão vendo tudo. Glória ao nome santo do Senhor. E ali então, irmãos, o Senhor Jesus entrou no barco, começou a ensinar, Pedro olhando ali de lado, palavras bonitas, o povo recebendo, o povo está feliz, ele já começou a ver. Esse homem é diferente. Que palavras gloriosas saem da sua boca. Que consolação, que instrução, que doutrina, que coisa linda este homem está falando. E eu me sinto importante dele estar dentro do meu barquinho. O meu barquinho está sendo útil para este homem. Está sendo útil para a obra de Deus. Está sendo útil para esta multidão. E nesta manhã, o Senhor anuncia para todos nós, aleluia. Deus vai prover as coisas na tua vida. Deus vai te abençoar muito. O que Deus fizer na tua vida material não é só para a tua grandeza, para o teu bem-estar, para o teu conforto, mas será útil para a obra de Deus também. Quem tem o coração aberto para a obra de Deus, irmãos, não tem apego às coisas materiais. Não põe no coração, aleluia, a riqueza, o dinheiro, a posição. Ele se considera um instrumento na mão de Deus. Como naquele dia, aquele barquinho foi útil na obra de Deus. Era um barco, um pequeno valor, mas naquele dia foi muito útil. Assim o Senhor vai abençoar grandemente o seu povo. Vai abençoar a tua casa, os teus negócios, o teu salário, a tua família, a tua vida material, e a obra de Deus será beneficiada. A tua casa será beneficiada, porque não será para o teu deleite, o teu orgulho pessoal, mas para o bem da obra de Deus. Então, nesta manhã, Deus manda nesta palavra, dizendo para todos nós que aqui viemos, existe nas coisas mínimas, tanto na nossa vida espiritual como na nossa vida material, existe o controle de Deus sobre todas as coisas. Glória! Aquele momento era um momento espiritual, uma pregação, anúncio da salvação, do Evangelho, de uma obra de misericórdia, e aquele povo se deleitava em ouvir tudo aquilo, irmãos. Mas também o Senhor sabe a nossa necessidade, conheceu, nosso dia a dia. Estamos num mundo difícil, atravessando dias trabalhosos, com tantas adversidades. Será que o Senhor não conhece a nossa necessidade, a nossa luta? Será que o Senhor Jesus não sabia que Pedro tinha trabalhado a noite inteira? Não era um homem que não se dedicava, um homem que ficou a noite inteira, trabalhou bastante, não teve frutos, não teve peixe, não teve resultado. Mas ele não era preguiçoso, ele não era omisso. Ele fez a parte dele, mas não teve resultado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Acabou o discurso, acabou a pregação, o objetivo maior, mais sublime, mais importante, prioritário, que era aquelas palavras no coração daquele povo. Mas o Senhor sabe também reconhecer a nossa dedicação, o nosso trabalho, o nosso esforço, e quando ele foi agradecer a Pedro por ter emprestado o barquinho, falou: vai ao mar alto, lança a rede de novo. Leproso ninguém chega perto.
Aquele assunto é delicado. Aquele não resolveu. Aquele outro não. Aquele advogado não me deu esperança. Aquele juiz, glória a Jesus. Procurei esse, procurei aquele, ninguém mexe, ninguém resolve. Tem alguma causa aqui que só o Senhor. Aleluia! Aquilo que ninguém resolve. O Senhor nesta manhã manda a palavra que Ele vai pôr à sua mão. Glória a Deus! Haja fé no coração de todos nós aqui nesta manhã. Todos se afastaram, mas o Senhor pôs a sua mão. E nesta manhã, Deus manda esta santa palavra. Quem está assistindo a tua luta, quem está assistindo a tua dificuldade, porque tem um grande povo que nos assiste, quero ver o que vai ser, como é que ele sai dessa, como é que vai acabar esse assunto. Uns torcem a contra, outros torcem a favor. Como numa arena, né, irmãos? Uns torcem pro touro, outros torcem pro toureiro. Aleluia! Muitos estão torcendo por ti, querendo ver você livre deste assunto, liberto deste problema, mas algum está torcendo para ver a tua tristeza. As lágrimas continuar rolando do teu rosto. Mas nesta manhã, Deus manda esta palavra. Quem está torcendo pela tua queda, vai ver a tua vitória. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quem te ama está orando por ti. Vai glorificar a Deus junto de ti. Glória ao santo nome do Senhor. É a palavra que Deus nos manda aqui nesta manhã. Senhor, se tu quiseres, se tu quiseres. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, se tu quiseres. Música. Aleluia. Tem coisa que nós pedimos, irmãos, e às vezes não é tempo e às vezes não é. Não é da forma que nós esperamos. Mas tem coisas, irmãos, que encaixa com o plano de Deus, que o que nós queremos, o Senhor também quer. Tem coisas que nós queremos e o Senhor não quer dar para nós, porque Ele sabe de todas as coisas. Como um mocinho que pede a chave do carro com 15, 16 anos. Ô pai, me empresta a chave do carro, eu quero dar uma volta com os meus amigos. O pai fala, não, filho, ainda você não tem idade, não posso dar a chave do carro para você. Tem um pouquinho de paciência. Vai chegar o teu dia, vai chegar a tua hora. E o menino acha que o pai é ruim, que o pai é ignorante, mas o pai não é ruim, não é ignorante, é zeloso, sabe que não chegou a hora, não vai dar a chave do carro ainda. Se uma criança pede para a avó, olha a faca que ela está descascando, a batata lá, avó, deixa eu brincar com essa faca. Não, minha netinha vai brincar com outra coisa, a faca é perigosa. Eu não vou dar faca. Ah, dá faca, vó. Deixa eu brincar com essa faca aí. Pede, mas não vai receber. Glória a Jesus. Tem coisa que nós pedimos, o Senhor não vai dar para nós, não. Porque o Senhor é ruim, como Deus deu na oração, né? Porque ou não é hora, ou não é tempo, ou não é o lugar, ou não é a forma. Mas tem coisas, irmãos, que nós precisamos, que nós queremos e que o Senhor também quer. E nesta manhã, irmãos, receba do céu este recado vindo de Deus, Senhor, se tu quiseres. E a resposta para esta querida irmandade é esta. Se for para o bem da tua alma, se for para o bem da tua família, se for para o bem desta bendita obra, aleluia, o Senhor te diz. O que você quer, o Senhor também quer. Ó, glória a Deus. A resposta para nós dos céus é essa. Eu quero, diz o Senhor. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Com uma oração, vamos agradecer a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Pai Jesus. Glória a Jesus. Glória. Jesus. Ali, 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 ali. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao grande Deus. Santo é o Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, ó Deus, excelentíssimo Deus. Eterno Pai Celestial, na tua presença voltamos nós a ajoelhar perante ti, ó grande Deus, o nosso coração, Senhor, com muita alegria, como o salmista Davi dizia, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Senhor, tu deu a graça, Pai eterno,
de bondade de acordar nesta manhã, Senhor. Onde, Senhor, o sol te louva. Senhor, Pai eterno, os mares, os pássaros, Senhor, e nesta manhã, esta cara irmandade reunida nesse complexo e nesse estado e nesse país e no mundo, Senhor, Tu deu a oportunidade de nós também te louvar, engrandecer o Teu nome, porque Tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o império e todo o louvor. Graça te damos, ó grande Deus. Também, Pai eterno, por ter dado a graça, Senhor. Também de nós, Senhor. Vim na Tua casa aqui, Senhor. Junto um pequeno número de irmãos, irmãs reunidos, Pai, mas neste mundo afora. Senhor, Pai eterno, conectado, online, uns Pai em casa, outros no celular. Senhor, Pai eterno no cantinho, outros, Senhor lá, Pai eterno de bondade no monte, nas montanhas, nos hospitais, no leito, Senhor. Aleluia. Outros em casos velhinho que não pôde congregar na semana. Não vi a hora de chegar pela manhã no domingo para estar na Tua presença. Graças te damos, Senhor, Pai eterno de bondade, por esse santo culto que foi aberto em nome do Teu Filho amado Jesus, pela boa guia, Senhor, que Tu deu ao Teu servo na presidência. Te agradecemos, Senhor, nesta manhã. Aleluia, pela Tua presença junto de nós, pelos músicos, Senhor, que Tu preparou aqui. E quantos tocaram, Senhor, nas suas casas, pelo organista, pelos Teus servos, Senhor, que Tu preparou de trabalhar, Senhor, na transmissão, Pai, aleluia. Também, Senhor, pelos Teus servos, a Tua serva que transmitiu, Senhor, aleluia, Pai eterno, na Libra, para os surdos que estão também ouvindo, aleluia, Senhor, Pai eterno, através da tradução, Pai, graças te damos, Senhor, aleluia, por tudo, pela boa ordem, aleluia, Senhor. Também pelos hinos louvado e cantado, pela oração que foi levada a Ti, que os Teus ouvidos se inclinou e Tu, Senhor, estendeu o Teu braço para nós nesta manhã. Maiormente queremos Te agradecer, aleluia, pela Tua santa, bendita e fiel palavra, Senhor Deus. Esta palavra, ela foi, Senhor, como Hebreu está escrito, como uma espada de 2 fios penetrantes, Senhor, dentro do nosso coração, na divisão da alma e do espírito. E temos certeza, Senhor, que nesta manhã, quantos, Senhor, devido à pandemia, quase 1 ano e meio, desanimou, quantos estavam cansados. Mas, Senhor, naquele dia na praia de Genezaré, estava tendo um culto lá, estava presidindo o Teu Filho Jesus. E hoje, Senhor, aleluia, o Teu nome não foi diferente. Não foi em Genezaré, aqui no Complexo Brás e cada um no seu lar. Viemos cansado devido à prova, devido à luta, mas encontramos também com o Senhor Jesus. Glória ao Teu nome. Graça te damos, Pai, porque naquele dia tinha um plano. Não foi coincidência de estar Pedro ali e não foi coincidência de estarmos na Tua presença. E como Tu entrou no barquinho de Pedro, Tu já entrou no nosso coração também. Tu já entrou, já sentimos a Tua presença, Senhor. Temos certeza que mediante esta palavra, Senhor, aleluia, os Teus projetos na nossa vida vão ser realizados e já vamos sair daqui com uma certeza viva que nós vamos lançar a nossa rede, Senhor. E temos certeza que pela fé nós já encontramos, Senhor, aquilo que vamos precisar para Te servir. Pai eterno, nesta comunhão é uma oração de agradecimento, mas vamos Te pedir ainda mediante a Tua palavra, Senhor. Se Tu queres, Pai, se Tu queres, Senhor, Pai eterno, estende o Teu braço, Senhor. Batiza, Senhor, alguém com a promessa no seu lar. Estamos aqui conectados, Senhor Pai eterno de bondade e via online. Cada um, Senhor, recebeu a transmissão, mas aí no satélite do céu, a virtude. Cremos que o Teu braço já estendeu, Senhor, para aquele que está com a lepra do pecado. Aleluia! Cura, traz de volta, Senhor. Cumpre a Tua palavra e nós vamos Te glorificar. Te agradecemos por tudo, Pai eterno de bondade. Guarda nós e permita que vamos, Pai eterno, sair, Pai eterno, desse culto e cada um nesse lar, meditando nesta bendita palavra. Vamos sair daqui com a certeza viva
equilibrados para melhor te servir na terra. Graça te damos por tudo, no nome de Cristo Jesus, teu Filho, o Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória, glória a Jesus, santo é o teu nome. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Amém.